Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Ilana Nascimento, esse é o canal Fé, Amor e Vida, também página Fé, Amor e Vida no Instagram. E eu quero conversar com vocês algo que eu estive pensando esses dias, estava conversando com um adolescente a respeito desse tema e algumas coisas me vieram à mente e eu desejei aqui trazer para vocês. Deixa eu só abaixar um pouco essa câmera, porque eu tô me sentindo assim com a cabeça, só a cabeça. Como é que você tá hoje? Eu espero que você esteja bem. E que essa conversa, que isso que eu vou trazer aqui para você, venha fazer uma grande diferença na sua vida e na vida de alguém que você conhece. Portanto, desde já eu te peço que você esteja... se você não é inscrito no canal, se inscreva aqui no nosso canal, se inscreva na nossa página do Instagram. Também conheça os nossos outros vídeos, a gente tem muitos vídeos aqui, tanto no Instagram quanto no YouTube, tá? Nós temos temas diversos. Eu sou uma serva, uma simples serva, proclamando Jesus, o Rei, de diversas maneiras, usando a música, usando a arte, usando uma boa palestra, usando a minha profissão. Enfim, de diversas formas eu quero proclamar o reino do meu Senhor, Salvador e Rei Jesus. Ok? E aí eu quero pedir que você esteja também dando uma curtida aqui para que o nosso canal se torne relevante para as plataformas YouTube e Instagram e muitas pessoas possam receber essa mensagem que nós estamos diariamente, quase que diariamente, proclamando, tá? Bem, o tema hoje que eu quero falar com você, eu pretendo ser rápida, vamos ver como que eu consigo ser cirúrgica e rápida nesse tema aqui, empatia e misericórdia são a mesma coisa? Não é o que é empatia. O que é empatia é um termo muito utilizado, muito conhecido. Muitas pessoas atualmente estão falando bastante em empatia. A gente entende a empatia como a capacidade que alguém tem de se colocar no lugar do outro, de sentir o que o outro está sentindo, tá bom? É sentir a dor. De uma forma mais popular, mais prática, seria como se alguém machucasse o olho do seu colega e você fizesse assim, ó, porque você sente aquela dor. Vamos dizer que você está chupando um limão, e quando você está falando do limão, você está chupando o limão, eu começo a sentir aquele ardezinho aqui, né? Eu tô sentindo o que você está sentindo, eu tô me colocando no seu lugar. É claro que isso é uma coisa bem popular, né? Mas a gente pode se aprofundar um pouco mais. Então a empatia é essa capacidade. Hoje em dia se fala muito sobre isso, claro. Na minha profissão, eu sou psicóloga, para quem não sabe, psicóloga clínica, é excepcional que a gente esteja desenvolvendo a empatia, que é a capacidade de sair do nosso lugar e se colocar no lugar daquela pessoa que está falando, que está sentindo, que está desabafando, tá? Ok. A empatia é um sentimento, é uma capacidade de sentir o sentimento alheio, tá? Agora, você se considera uma pessoa empática? Você considera que as pessoas estão empáticas hoje em dia? A gente fala assim, se coloque no lugar do outro. Mas existe uma coisa muito interessante aqui, que uma das definições que eu estive vendo nos artigos e tal, é que seria agir ou pensar como a outra pessoa pensaria ou agiria na mesma situação. Identificar, sentir o que o outro sente, tentar agir como eu acredito que o outro agiria. Isso é muito bom, isso é muito importante, porque alguém caiu na rua, né? Alguém caiu na frente de todo mundo. Você vai pensar duas, você pode até ter vontade de rir, mas você vai se colocar rapidamente no lugar daquela pessoa e pensar assim, eu ia gostar que estivessem rindo de mim, então não vou rir. Então isso é bom, a gente vai se tornando mais educados, mais humanos, né? A gente vai diminuindo um pouco a nossa impulsividade de só pensar na gente e só se colocar a gente à frente das coisas. Então é uma capacidade muito importante. Mas olha lá, o que a gente poderia pensar a respeito disso quando a gente considera empatia e amor? Antes de falar de amor, eu quero falar de misericórdia. Porque o termo empatia e misericórdia, eles se cruzam, né? Eles têm muitas coisas em comum. Quando a gente vai para a palavra misericórdia,
Na raiz, a gente está falando aí de miséria do coração. É como sentir a miséria do coração do outro. Então, se um outro está sofrendo, eu consigo sentir a miséria, a dor, o sofrimento do outro, tá? E isso também é maravilhoso. Mas por que a Bíblia diz que Deus é misericordioso, mas em nenhum momento diz que Deus é empático? Por que a palavra empatia não aparece da mesma maneira que misericórdia? Vamos lá, vamos pensar aqui comigo. Jesus teve empatia? Jesus teve misericórdia? A empatia é a capacidade de se colocar no lugar e sentir a dor do outro. Na misericórdia, existe algo muito interessante. Eu vou ler para vocês essa definição aqui de misericórdia que eu achei bem interessante. Sentimento de solidariedade. Deixa eu ver que tá um pouco difícil de ler aqui. Solidariedade é alguém em uma tragédia pessoal ou que caiu em desgraça. Compaixão, piedade. Só que o ponto 2 da definição de misericórdia eu não encontrei na definição de empatia em lugar algum. Preste bem atenção. Misericórdia é ato concreto de manifestação deste sentimento, como perdão, indulgência, graça e clemência. Olha bem, a misericórdia, ela não é só sentir, ela é um sentir que leva a agir. Na empatia, a gente pode até sentir a dor do outro, mas a gente pode ou não pode fazer algo em relação a esse sentimento. Por exemplo, a gente vê pessoas, passando na rua e vendo alguém cair. Todo mundo de repente vai sentir aquela dor. Ai, se fosse comigo. Mas será que todo mundo vai se posicionar de ir lá, levantar aquela pessoa, cuidar daquela pessoa, pedir a outras pessoas para não rirem, né? Isso é um pequeno exemplo. Outra coisa, você pode ver um casal discutindo, um homem batendo na mulher, você até sente aquela dor, mas você sai de mansinho porque você fala assim, isso aí não é comigo. Então houve a empatia? Houve, você conseguiu até sentir aquela dor daquela mulher, se imaginou no lugar dela, porém você não fez nada em relação a isso. Tá bom? Então, acho que aqui você já entendeu qual é a principal diferença entre empatia e misericórdia. Na parábola do bom samaritano, Jesus começa dizendo sobre amar ao seu próximo como a si mesmo. E amor não é só sentir. Aliás, amar independe de sentir. Então, é possível você ter empatia e não amar. Mas você tendo amor, você pode até não sentir nada, mas você vai agir, tá? O amor vai vir como ação e não como sentimento. Aquilo que você faz em prol do outro. Isso lembra também uma coisa muito importante sobre a diferença entre o que Confúcio diz e o que Jesus vai dizer. A frase, não faça aos outros o mal que não queres que seja feito a você, é de Confúcio, um dos maiores filósofos orientais, cuja sabedoria até hoje tem grande influência na maior parte das culturas das sociedades asiáticas. Essa frase as pessoas dizem, Jesus disse uma coisa, mas Confúcio já tinha dito muito antes, né? Porém, existe uma grande diferença. Concorda comigo que a gente evita o mal para o outro pensando no mal para nós? Então a gente está mais cuidando da gente, né? Jesus ele vai falar o contrário. Ele vai dizer assim, o bem que você quer que faça para você, você faz para o outro. Ou seja, primeiro é aquele bem que era para você oferece para o outro, né? Então é tirar você daquilo que você queria para você e você dá para o outro, né? Então Jesus vai além. É você fazer o bem até para quem não merece, mas pelo outro, assim como seria bom para você. Outra coisa muito importante, amar a gente já viu, é atitude. E onde é que a gente vê o maior ato de empatia e misericórdia? É em Cristo Jesus. Porque Deus, ele viu a situação do homem e aí o que ele faz? Ele sente a miséria do coração do homem e ele faz algo em prol. Ele vem à terra em seu Filho Jesus, que lá em Filipenses capítulo 2 diz,
haja em vós o mesmo sentimento que houve, haja em vós a mesma atitude que houve em Jesus. Não foi só sentimento. Deus não ficou só sentindo a dor do homem. Deus não só ficou sentindo a miséria do homem. Deus não ficou só sentindo o sofrimento do ser humano em meio ao pecado. Ele tomou uma atitude. A Bíblia diz em Filipenses capítulo 2 que Jesus ele não tomou ele se despojou de quem ele era, né? Ele não usou, não usurpou de ser o próprio Deus, mas ele esvaziou-se, olha só que ação, ele se esvaziou, tomou a forma de homem, de servo, foi obediente até a morte e morte de cruz. Então a gente vê aqui o quê? Empatia, sentir e misericórdia, amar, ir até o fim, pelo bem do outro, tá? A gente tem ouvido muitas pessoas falando, mais amor, por favor. Mas muitas vezes eu amo você, né? Eu quero bem pra você, mas aquele bem assim, tipo que desde que você não pise no meu calo. Por quê? Porque, enfim, eu amo mais a mim, tá? Então, e aí a gente também já vem outro tema para outra conversa sobre amar mais a mim, né? Porque eu particularmente vejo que Jesus diz, amarás ao teu próximo como a ti. Então a gente tem que se amar. Mas o que é realmente amor e o que é egoísmo? Quais são os frutos desse amor que Jesus está falando e do amor pregado por aí, em que eu em primeiro lugar e depois o outro? E uma coisa muito importante também, que a gente não pode terminar aqui sem dizer. Nessa definição de empatia, de sentir como o outro sentiria, existe uma coisa muito preciosa para a gente parar para pensar. Se você acha que ter empatia por aquela pessoa é se colocar no lugar do outro, daquela pessoa, e sentir como ela sentiria, e se a forma que você acha que ela sentiria não é a forma que ela vai sentir? E se aquilo que você acha que ela gostaria não é o que ela gosta? Então, esse é um dos grandes problemas. Eu posso me colocar no seu lugar, né? E tentar pensar como você pensaria, mas depois você não pensaria assim. O que para mim seria justo para você, o que seria confortável para você, o que seria bom para você, você dizer, não, mas isso não é bom para mim, eu não gosto disso, eu não quero isso, eu não concordo, eu não tenho essa opinião. Então, acabou aí a empatia. Porque eu vou ter aquele afeto por você, aquele cuidado, aquele sentimento, aquela coisa, até que você concorde comigo. Se você não andar como eu acho que você deve andar, acabou ali a empatia. Empatia sem misericórdia é só afeto, ou seja, só sentimento, só emoção. Não tem ação, nem tem atitude, não tem mudança. Se você quer um exemplo de empatia precioso, que o ser humano não consegue atingir por si só, é Jesus. Ele teve compaixão, ele entendeu as nossas fraquezas, nossas limitações e aquilo que jamais poderíamos fazer, ele foi lá e fez. Ele pagou pelos nossos pecados, ele se colocou como solução para o nosso problema maior, que é a condenação, o mal, o inferno e o domínio do pecado. Ele se colocou no nosso lugar, ele foi até a cruz, tá? Ele pagou um preço que não era dele, era nosso. Como anda a sua empatia? Basta só ter empatia? Será que a empatia que está se falando hoje em dia é essa empatia em que você se coloca no lugar do outro e isso lhe move a uma misericórdia, a algo a mais? Ou a sua empatia vai até certo ponto? Então, é por isso que a Bíblia diz que os nossos atos de bondade, até os nossos atos de bondade, muitas vezes são realmente insuficientes, porque estão totalmente cheios da nossa limitação de pecadores. Bem, eu espero que essa reflexão tenha sido interessante para você, porque foi muito interessante quando eu me peguei pensando sobre esse assunto, e aí eu louvo a Deus por ele ser misericordioso e não apenas empático, porque a misericórdia, muito mais do que a empatia foi importante, mas a misericórdia foi o que nos trouxe a solução. Então, que a sua vontade de ser melhor te leve a uma empatia que não fique só no sentir, mas no fazer algo para mudar a situação daquele que sofre. Um abraço para você, até o próximo vídeo. Não deixa de curtir aqui esse vídeo não, acho que foi legal, não foi? Então curte aí, traz sugestões de temas pra gente falar e eu espero que você também me siga nos nossos canais, no Instagram,
aqui no YouTube. E eu espero também que Deus abençoe grandemente a sua vida. Um grande beijo e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!